Olá pessoal, tudo bem? É a 50ª vez que eu estou tentando gravar este vídeo e tá muito difícil de sair, um pouco pela minha timidez, que parece que não, mas dá vergonha sim de estar aqui, mas eu estou aqui com muito carinho, com muita alegria, com muito amor, compartilhando com vocês aquilo que eu aprendo e que eu acho que é importante para a minha vida e para a vida de vocês. Eu, como vocês, nós somos buscadores da verdade, e é isso que eu trago, a verdade. Então, a partir do momento que você notar algo que te chama a atenção, uma palavra, um livro, um conceito, você vá atrás disso, você busque para que você saiba mais daquilo e para que você venha evoluir, venha crescer, venha se transformar, assim como eu quero transformar a minha vida. Porque é assim, pessoal, muitas coisas o homem segue, por exemplo, através da Bíblia, mas muitas leis já estão agindo no universo e elas ainda não foram descobertas. Então, e etc, né, pessoal? Isso daí é um exemplo que eu dei, mas eu quero trazer hoje sobre a origem do universo, eu quero falar um pouco novamente sobre Albert Einstein e eu quero falar também sobre os nossos protetores. Então, eu quero que você curta o vídeo, por favor, para me ajudar a crescer este canal. Quero que você comente se você se sentir à vontade, tá bom? E fique comigo, se inscreva no canal, fique comigo aqui, que eu sempre vou trazer, eu vou tentar trazer a nata daquilo que eu acho que é importante para nós crescermos, tá bom? Então, e transformarmos a nossa realidade, porque é assim, pessoal, o que está dentro está fora. O que está embaixo está em cima. Então, como o universo é, assim é você. Assim é o corpo, a mente do homem e o espírito do homem. Então, eu vou tentar trazer essas explicações de um determinado ângulo hoje para vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, há milhões de anos, o universo ele passou por uma expansão escalar e rápida, chamada Big Bang. Pessoal, o que é o Big Bang? É uma explosão cósmica, é uma teoria cosmológica, chamada assim. Então, mas para que houvesse o Big Bang, antes houve a decisão de um observador. Então, esse observador colocamos como Deus, o Criador. Então, em primeiro lugar, Deus, ele decidiu que houvesse o Big Bang. A mente de Deus, entende? Bom, o Deus eterno de criar. Então, vamos lá. Essa energia dessa decisão, né, surge um campo escalar dessa energia. Então, quem criou o campo escalar, se não fosse Deus, não é? Então, alguém observou e o universo foi criado. Então, observador é o observado. Vamos lá. Então, Einstein, pessoal, Albert Einstein, ele foi o maior cientista da história. Ele foi um dos maiores, mas no século XX ele foi o maior cientista da história. Então, ele descobriu a teoria da relatividade, que tem uma equação, e ele descobriu uma teoria chamada teoria da equivalência, que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que é E igual a mc ao quadrado. Então, ele diz assim, olha, a matéria é energia e a energia é matéria. Então, Einstein, ele foi o cara que descobriu essa equação. E é muito interessante, porque no universo, na verdade, tudo já está criado. Porque são projeções do homem. Então, são projeções dos seres que criam, mas projeções deles mesmos. Mas vamos entender. Você sabia, pessoal, que no corpo humano, ao se produzir proteínas, para se produzir proteínas, são necessárias proteínas? Então, como assim, Magda? Não entendi. Então, no nosso corpo humano é assim, é necessário proteínas para se produzir proteínas. Então, é quando vem aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? Mas a gente, por quê? Porque o observador e o observado estão juntos, um é o outro. É isso
que eu quero que você entenda. Dessa explosão cósmica que houve do Big Bang, então surgiram miríades de partículas que se transformaram em matérias. E dessas partículas bem pequenininhas que a gente não vê a olho nu, que saíram os prótons, que saíram os átomos. A tabela periódica classifica 93 átomos, mas você sabia que já tem mais classificação de átomos que não consta na ciência oficial? Pois é. Então, mas, pessoal, e essas partículas bem pequenininhas, né, dos átomos, se formou a matéria. Mas o que acontece? Os cientistas dizem que o que sobrou para formar a matéria foi menor que a ponta do lápis. Cadê um lápis? Ai, não tem um lápis aqui. Foi menor que a ponta do lápis. Então, pessoal, é como se fosse, e é calculado mesmo, é 1% de matéria e 99% de energia. Então, e Einstein, quando ele descobriu esta equação da equivalência, ele diz, a matéria, ela pode ser, ela é energia e a energia é matéria, quantitativamente, em quantidade. Significa que se tudo que existe, se essa matéria, que é 1%, ela também é energia, entendeu? Tudo faz parte do universo, tudo está dentro do todo, tudo é o todo, porque o todo é tudo que existe. Bom, é muito legal sobre as contribuições desses cientistas que eles fizeram para o planeta, porque eles descobriram, porque tudo já está criado. Vamos lá. Bom, sabendo disso, então, que tudo é o todo, e o todo é tudo que existe, então o observador, ele é o observado. Então, se não tem um observador, então aquilo não existe. Vamos lá. Se não tem um observador, aquilo que é observado não existe. Então, é necessário uma consciência para observar, para pensar. Então, tudo trazendo para nós que nós temos, se nós também fazemos parte do todo, nós somos observador e observado, porque nós também temos uma consciência. Bom, então, se tudo que nós temos e nós passamos, somos nós quem observamos, então aquilo que é manifesto para nós é projetado pela nossa consciência. Então, tudo que eu vejo e eu passo, eu manifesto pela minha consciência. Então, pessoal, tudo que você vive e sente sai de você. Então, quem é a sua centelha divina? Quem é o Espírito Santo? Quem é o seu mentor? Quem é o anjo da guarda? Quem é o seu guia espiritual? Quem são os santos? Quem são os negativos? Quem são as nossas sombras? Quem são os mestres ascensos? Quem são os anjos? Quem são as religiões? E o que você passa? Você está passando abundância, escassez? Você está passando situação de conflito, de brigas, de desemprego? O que é que você está passando? Então, pessoal, é assim. Se tudo é uma coisa só, tudo é visto de ângulos diferentes. Olha, quando eu digo que nós todos somos um, então eu sou um ângulo do todo. E o todo me observou, criou minha consciência e eu estou desenvolvendo a minha consciência. Então, eu sou um ângulo do todo, você é um ângulo do todo, outra pessoa é o ângulo do todo. Então, cada um já é um ângulo do todo. A consciência primordial, ela mantém tudo isso. Ela mantém porque tudo é ela. Então ela é mantenedora do universo, ela é mantenedora dos seres que aqui estão. A consciência primordial, pessoal, ela é impessoal. O universo tem leis cósmicas que ele vai fluindo. A lei é o seguinte, você tem que tratar com amor. Se você não tratar com amor, porque a frequência do universo é 432 Hz. Se você não for nessa frequência aí, você agrega antimatéria. Você tem problema. Você volta para trás. Então, da mesma forma que então o universo segue as leis dele, nós seguimos aqui com a nossa vida. E aí eu estou criando minha realidade e eu estou projetando. Não,
Em quem eu acredito? Eu acredito em São Miguel Arcanjo. Então, pessoal, eu quero aproveitar e fazer um parênteses aqui para quem faz orações de São Miguel Arcanjo. Pessoal, São Miguel Arcanjo é um anjo poderoso. Ele é chamado São Miguel Arcanjo na católica e ele é chamado Micael na cabala hebraica. Pessoal, mas para a proteção, São Miguel Arcanjo é um anjo tranquilo. Até vou ensinar vocês, quando quiserem proteger alguém ou algum objeto, ou a casa, ou o carro, você imagina um círculo azul. Mas Magda, você está dizendo que não é para a gente buscar fora? Exatamente. Então quer dizer que sou eu mesma que estou acreditando que aquele círculo azul que eu projetei vai proteger o meu carro. É assim que é. Então, pessoal, São Miguel Arcanjo, voltando, ele é um anjo incorruptível e ele é incorrupto. Ele é um corretor constante dos seres humanos. Por quê? Porque ele eleva a vibração do ser humano e ele rebaixa o ego, sobrepuja o ego. Então, pessoal, quando a pessoa faz a campanha de 21 dias, ele faz limpezas profundas, ele quebra pactos com a espada dele. Então, a nível celular, a nível em vidas passadas, atuando em vidas passadas, paralelas e o momento presente. Então, para que você se eleve nesta encarnação. E aí, pessoal, acontecem desempregos, acontecem brigas, acontecem várias situações que podem te atrapalhar e aí na sua vida, e você fazendo esses 21 dias, a vida, ela vira ao reverso, até você acabar essa campanha de 21 dias, e aí tudo se acalma, só que pode causar um estrago. Então eu aconselho que você não faça esta campanha de São Miguel Arcanjo mais, entende? Não faça essa oração de pacto, porque acontecem problemas piores. Você vai pedir por uma causa, mas acontecem problemas piores. Pessoal, eu quero falar uma coisa, nenhum anjo é amigo de humano. E o anjo, ele está depois do universo primordial, da criação, essa energia cósmica, vem os anjos. Os anjos, eles fazem o que tiver que fazer. Se você pediu ajuda ao anjo, o anjo é ocupado sim, você cuide, você siga certinho, porque ele passa a espada. Bom, Magda, mas você acabou de falar que não é pra gente pedir fora. Por quê? A centelha, o Espírito Santo, a criança interior, o guia, o eu superior, o mentor, o anjo da guarda, o meu duplo, tudo sou eu mesma. É projeção de mim. Então, quando eu peço para Nossa Senhora Aparecida, quando eu peço para qualquer santo, para qualquer mentor que eu acho, eu vou acreditar que o que está fora vai me ajudar. Mas não vai, é você mesmo. É o seu eu superior, é a chispa de Deus, é o seu ponto de luz que está dentro de você, é que vai fazer isso. Mas se eu quero acreditar no São Miguel Arcanjo, então eu busco fora. Por quê? Porque eu me sinto segura buscando fora. Então, às vezes, a gente pode continuar buscando fora, mas é projeção de nós mesmos, porque os negativos, as sombras, os santos, as religiões, as pessoas, os mestres ascensos, tudo são projeções minhas. Se eu quero acreditar no São Miguel Arcanjo, se eu quero acreditar na Nossa Senhora Aparecida, se eu quero acreditar em fulano, em cicrano, na verdade, tudo são entidades criadas. Se você acredita, ela existe para você. Vocês já ouviram aquela fala quando diz assim, olha, você vai estar conversando ali com uma pessoa e você diz, eu acho isso, isso, isso de você. Ela vai falar, é uma visão sua. Se você crê assim, é assim que funciona o universo. É conforme a minha crença. Ele vai se revelar conforme eu acredito. É assim que é, pessoal. O mundo que vejo é a minha projeção. O mundo que vejo sai de dentro de mim, da minha mente, dos meus sentimentos. O mundo que você vê sai de dentro de você. Por isso, quando a gente vê coisas que a gente não gosta, ou coisas que a gente gosta, sai de nós mesmos. E aí algo te incomoda no outro, e aí a gente quer julgar.
Você tem que fazer a pergunta, por que eu estou julgando? Então, pessoal, o todo, ele é tudo que existe. O todo é infinito. Eu estava vendo, só na Via Láctea, existem de 100 a 200 bilhões de planetas. O todo é o observador. E tudo que existe é o observado. Você é o observador da sua vida. E tudo que existe por você foi criado. É o observado. Você já vive numa realidade quântica. E é você que não sabe. Mas quando a gente toma consciência, a gente já começa a transformar a nossa realidade para melhor. Porque se sabemos que o todo só vibra em 432, deixa eu ir com ele, né? Porque senão eu vou ter problemas. Pessoal, você é sua centelha divina. Você é seu eu superior. Você é seu self, seu eu pessoal. Você é sua própria consciência, é com a mente que a gente cria a realidade da nossa vida. Nós somos seres multidimensionais. O que significa? Significa que nós vivemos no passado, nós vivemos no paralelo e nós vivemos no presente ao mesmo tempo. Em todas as dimensões. Pode prestar atenção quando você sonha, quando você dorme, quando você lembra dos sonhos, não é? Bom, não existe separação entre seres, mas tudo é nossa projeção. Se eu sei que aqui no Ocidente o Deus é Jesus, eu vou chamar Jesus. Se eu sei que é São Miguel Arcanjo, eu vou chamar São Miguel Arcanjo. E em outros lugares do planeta, são outros deuses. Então, as pessoas se apegam para ter mais segurança àquilo que elas acreditam. Mas tudo é o seu self. Tudo é seu eu superior, tudo é você mesmo. Mas Magda, estamos sozinhos? No meu ponto de vista, sim, nós estamos sozinhos. Nós somos sozinhos. Existe sim, as criações, elas são feitas pelos fragmentos da noosfera, elas são feitas pelo inconsciente coletivo de massa, que várias pessoas acreditam em determinada coisa, e aí aquilo se cria. E a gente tem o consciente do todo, o consciente universal, que também cria. Então, mas tudo que a gente cria é porque a gente projeta, a gente já viu, está perto de nós. Então, quando uma pessoa te incomoda, você tem que se perguntar para o seu self, por que eu me incomodo com ela? Porque o segredo da vida, dessa dança cósmica chamada vida, o segredo é a aceitação. É você ter equilíbrio em se aceitar e aceitar o outro. E aí sim, você aceita a massa e você aceita o universo. Então, quando você pergunta, mas Magda, se eu não pedir para o santo tal, eu não vou conseguir comprar aquela casa, aquela mansão. E aí eu te digo, se você silenciar e meditar, deixa a sua centelha falar. Você consegue até se separar do seu corpo em silêncio, fluindo com o universo. Você não sabe que na contemplação existe a criação? Quando você contempla no silêncio, na meditação, o seu eu superior fala com você. E ele te instrui a como criar aquela possibilidade que você deseja. E este exercício deve ser diário para todos os humanos. O seu eu superior é a sua intuição. E ele tem poder. Ele tem um poder tremendo que você não conhece. E
Talvez você não percebeu, mas então comece a criar uma realidade com Ele, dizendo: a minha vida é boa, a minha vida é abundante, eu tenho muito dinheiro, eu sou amor, eu sou alegria, eu tenho muita saúde. Comece a criar: eu sou confiante, eu sou feliz, eu sou grata, eu sou seguro, eu sou grato. Comece a criar: eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bom, eu sou generoso, eu tenho muito, eu ajudo. Comece a criar uma situação nova e também a cocriar junto com a sua centelha, com a sua intuição, esse universo que você quer. Você tem que acreditar e batalhar. E é você e seu eu superior. É você e ele. Não precisa pedir fora. Porque se você pedir fora, vai ser ele também. Eu espero que me fiz entender. Eu agradeço muito esta grande oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço.